estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade. Olha lá, estamos aperfeiçoando aqui o desenvolvimento, estamos na primeira aula do desenvolvimento. O desenvolvimento tem 4 aulas, mas a gente já explica isso para vocês. Olha só, eu sou a professora Janaína Jardim, até aqui estive com vocês, mas agora eu não estou sozinha, né? Temos um novo professor de História que vai comigo aqui conduzir este componente. Na realidade, ele vai fazer muito mais esse componente do que eu, né? Olá, professor Kleber. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Kleber, sou professor de História aqui no Centro de Mídias, estou começando. E bora lá. Eu falando aí a respeito de mim, né, fazendo uma descrição, né, para o pessoal que tem problemas visuais. Eu sou um homem de estatura média, mestiço, estou de camiseta e tenho também um topete. Olha que legal. Então, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com cabelo trançado vermelho, assim, na altura da cintura, eu uso óculos preto, estou com um brinco verde, roupa preta. E conosco aqui a Bia. Tudo bem, Bia? A Bia vai nos acompanhar, então, nesta aula. E olha só, nós estamos agora já na parte de desenvolvimento, né? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês, vamos falar novamente de como funciona a nossa trajetória, explicar todo o percurso do seu componente. Vai chegar uma hora, professor Kleber, que a gente nem vai precisar mais falar disso, que eles já saberão, né? Que eles vão... com certeza. Né? Mas acho que agora no comecinho é importante a gente falar, né? De todo o percurso, como que funciona. Sim, explicar passo a passo, porque aí o projeto se desenvolve de uma maneira mais eficiente. É verdade, professor Kleber. Olha só, vou colocar na tela, então dá uma olhadinha lá. Estamos na unidade curricular 1, no mundo tudo está interligado. A unidade curricular 1, ela será estudada agora no segundo ano, 2022, no primeiro semestre. O nosso componente é Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade, e nós temos 5 atividades integradas. Aqui estão as habilidades, né? Então, quais são as habilidades que nós vamos trabalhar hoje? Vou pedir para voltar aqui um pouquinho antes da gente comentar sobre fazer a leitura das habilidades. Vocês se lembram que nós temos as habilidades da formação geral básica, né, que são aquelas matérias que eles aprenderam ali no ensino fundamental, até o 9º ano. Sim. Aí nós temos essas habilidades. Só que agora, no ensino médio, nós temos também as habilidades do eixo estruturante. Aí vocês se lembram? As habilidades do eixo estruturante são aquelas que vão movimentar os seus conhecimentos. Olha só, nós estamos agora no eixo investigação científica. Então, no eixo investigação científica, os estudantes eles serão convidados ao mundo da pesquisa, né? Ao mundo da ciência e vão se aprofundar em habilidades que eles já tiveram anteriormente. Exato. Então, é o momento de aprender um pouco mais sobre como funciona a ciência. Exatamente. Então, nós estamos neste eixo. Agora eu vou voltar na tela, então eu vou explicar uma a uma. Ó, primeiro, a habilidade do eixo estruturante, né? Que vocês já sabem que nós estamos aí numa habilidade de investigação científica, né, Pro? Isso, investigação científica. Certo. Então, olha aqui, ó, o primeiro, habilidades do eixos estruturantes. Então, vamos ver o que a nossa habilidade ela está pedindo para que seja feita nessa aula. Investigação, ó. Eu sempre faço isso, ao invés de colocar o marca-texto aqui, pronto. Ó, investigar e analisar. Então, estamos aqui investigando e analisando, um convite para a pesquisa. Situações problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Então vocês percebam aqui que essa habilidade ela está nos encaminhando para esse eixo estruturante de investigação científica. Pensando agora na habilidade da formação geral básica, né, quais são os objetos do conhecimento que nós vamos aqui aprender? Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas. Quais são as tipologias evolutivas? Populações nômades e sedentárias, a gente viu isso muito quando a gente tratou sobre o mundo antigo, né? Sim, antiguidade, né, o primeiro ano do MEG, né, que fala bastante. A gente tem esse eixo
É verdade. Ó, essa habilidade também lá na formação geral básica a gente trabalhou muito no mundo antigo, quando a gente falou de Mesopotâmia. E aí, oposições dicotômicas, cidade e campo. Olha só, aqui a gente está entrando bem no nosso componente, né, que é de transformações do espaço geográfico. Cultura e natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material, virtual, explicitando as suas ambiguidades. Então, até aqui nós fizemos assim, já demonstramos para vocês como que nós vamos trabalhar o eixo estruturante, que tem a sua habilidade, né, que é uma habilidade de investigação e análise, e já mostramos para vocês como que funciona a habilidade da formação geral básica que nós vamos aprofundar, certo? E aí, quais são os objetos do conhecimento? Dá uma olhadinha na tela. Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades. E aí a gente já marca aqui paisagem, né? Que hoje a gente vai retomar um pouquinho do conceito de paisagem, que já foi falado na outra aula. Em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos. E aí o professor Kleber tem uma fórmula muito legal. Ele vai ensinar para vocês um jeito bem legal de apreender assim, esses conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, território e espaço. Estratégia, sala de aula invertida. Olha só, o nosso componente, né, ele trata das transformações do espaço geográfico pelas ações do homem. Então, a todo momento, a gente vai começar a refletir, a pesquisar em determinados momentos históricos como que a ação do homem ela vai impactar o espaço geográfico, né? Que é esse espaço geográfico? A gente falou isso na outra aula. É um lugar onde tem a interação entre elementos da natureza e elementos culturais. A gente já fala mais um pouquinho disso, né? Porque, inclusive, depois a gente tem até uma pesquisa que vai ser pedido para eles. Sim, aí eles vão se aprofundar bem nesse campo. Mas, assim, a gente tem que lembrar que, apesar desse aprofundamento, da gente ter essas habilidades, os alunos eles vão ser os protagonistas. Então, eles vão ter que pesquisar muito, se dedicar e a gente só vai dar aquele empurrãozinho, aquela base. A base, né? Isso. Inclusive, professor Kleber, já pegando um gancho aqui da sua fala, em relação ao protagonismo dos estudantes, a estratégia, vou até colocar novamente, a estratégia que... Vou pedir para pôr na tela, dá uma olhadinha lá. A estratégia que está no mapa para a utilização desta aula é sala de aula invertida. Então, nós vamos estudar todos esses conhecimentos utilizando a sala de aula invertida. Assim, como que funciona a sala de aula invertida? O estudante ele aprende em casa, então o estudante ele estuda em casa, ele faz toda a pesquisa em casa, ele pesquisa, ele levanta esses dados de maneira crítica e na sala de aula ele traz os seus conhecimentos. A atividade ela é feita na sala de aula. Então, por exemplo, ele faz uma pesquisa biográfica em casa e traz para a sala de aula o seu conhecimento, tudo que ele conseguiu ali aprender com essa pesquisa. Ele traz já pronto para a sala de aula. E na sala de aula ele vai ali dividir os seus conhecimentos com os colegas, né? Então o aluno ele já vem com o conhecimento para a sala de aula e ali na sala de aula ele vai multiplicar, ele vai dividir os seus conhecimentos e o professor, qual que é a ação do professor nessa estratégia? É um mediador, né? O professor vai mediando, aparando algumas arestas, né, professor Kleber? Sim. E assim, não precisa entrar em pânico, porque a gente vai dar uma base e a gente vai propor algumas atividades e mostrar como é que funciona essa pesquisa. Então, vamos ter calma, né? Não precisa se desesperar, que a gente vai dar esse pontapé inicial, mas lembre-se que vocês são os protagonistas. Exatamente. Então, o professor apenas vai fazer uma mediação. O estudante ele deixa de ser um ouvinte passivo e se torna o agente, né? O principal agente, ele se torna responsável ali pelo seu processo de ensino-aprendizagem. Esse é o recado para os alunos, né? Professores, essa estratégia, né, que nós estamos aqui mostrando para vocês de sala de aula invertida, é uma sugestão de estratégia. É lógico que o professor, na sua sala de aula, com as especificidades do seu grupo, vai determinar qual é a melhor metodologia, qual a melhor estratégia a ser utilizada com a sua turma. Está bem? Mas nessas próximas 4 aulas, que serão aulas de desenvolvimento, nós vamos sugerir estratégias e aplicar alguns conceitos, né, em cima dessas estratégias que nós estamos sugerindo.
certo? E aí, dito tudo isso, eu acho que está na hora da gente falar um pouquinho, né, de como que nós vamos desenvolver as próximas 4 aulas, né, professor? Sim. Nesse momento, pelo menos, né, nas próximas 4 aulas, a gente vai investigar como funciona o método científico, como é que funciona a ciência e como é que a gente pode usar o método científico para estudar autores, para fazer pesquisas, para se aprofundar e para chegar em respostas concretas. Porque não adianta a gente fazer uma pesquisa de qualquer jeito e a gente achar que aquilo está correto. Essa pesquisa ela precisa ter uma metodologia, ela precisa seguir algumas regras e baseado nisso é que a gente vai ter uma resposta clara para um determinado assunto. Então, quando a gente faz um trabalho, não é só copiar e colar da internet. A gente precisa estudar e se aprofundar bastante. E a gente vai ver isso, como é que funciona a ciência, né, durante aí essas 4 aulas. Perfeito. Então eu vou colocar na tela, aí os estudantes já podem até anotar, então já anotem como vai funcionar as nossas aulas, como funcionarão as nossas aulas de desenvolvimento. Então olha só, vamos pensar aqui. Nós estamos em uma atividade de investigação científica, né, professor Kleber? Isso. Estamos na atividade de investigação científica. O professor Kleber já está avisando que na próxima aula ele vai utilizar a estrutura do método científico. Do método científico. Nós vamos aprender quais são as bases do método científico. Para dar aquele spoilerzinho, nós temos observação, problematização, elaboração de teorias e hipóteses, depois a gente tem uma experimentação e no final a gente vai ter uma análise de resultados e depois uma conclusão. Então, estudantes, protagonistas, já anotem aí no seu diário de bordo. Pesquisem o método científico. O método científico. Combinado? E aí vamos voltar, já coloca lá no cantinho o método científico. Agora voltando para as nossas comandas. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, estamos em uma atividade de investigação científica, certo? Formem 5 grupos. Então, na sala de aula, formem 5 grupos. E aí, a forma como serão distribuídos os alunos, isso vai depender dos alunos, dos professores, mas é importante que eles formem os 5 grupos, né, professor Kleber? Isso. 5 grupos. Separar os 5 grupos que a gente vai ter 5 autores para pesquisar. Exatamente. Então, formaram 5 grupos, cada grupo vai pesquisar uma biografia. A apresentação fica a critério da turma, né? Então, assim, ó, até aqui, olha só, cada grupo, né, são 5 grupos, cada grupo vai pesquisar um autor. São 5 autores que estão sugeridos lá no mapa. Todos esses 5 autores, eles conversam de alguma forma com o nosso objeto do conhecimento, né? Que é espaço geográfico, território. As transformações que os seres humanos fazem no espaço geográfico e o que isso causa, né, na sociedade, no indivíduo, no pensamento das pessoas. Exatamente. Então, olha só. Vocês já sabem que tem que separar os 5 grupos, que cada grupo vai cuidar de uma biografia, que depois isso vai ser feito com a metodologia de sala de aula invertida, então eles vão estudar em casa e trazer as informações para a sala de aula. E aí, nós separamos algumas sugestões para a apresentação dessa pesquisa, né? São várias sugestões aí. Isso, são alguns exemplos aí de como é que vocês podem apresentar a biografia. Isso, eles podem apresentar gravando, né? Se gravando, assim? Isso, pega o celular ali, faz uma gravação do que você entendeu sobre o autor pesquisado. É uma sugestão. A outra sugestão seria apresentar através de gráficos ou usar um sistema, um aplicativo da internet que faça esse tipo de apresentação assim com os esquemas, né? Isso. Usando PowerPoint também, se quiser. Essa sugestão eu gosto muito, eu acho que é muito legal, que é o podcast, né? Isso, não sei se vocês já tiveram essa aula de tecnologia, provavelmente sim, né, a respeito de podcast, que é bem legal. É legal até para os alunos que são mais tímidos, né, que não gostam de apresentar, você só grava seu áudio, depois legal, faz uma edição. Né? É bem interessante. E existem vários aplicativos de podcast gratuitos que você pode procurar, baixar e utilizar aí da maneira que vocês acharem mais interessante. Legal. Vamos então mostrar mais uma forma, professor Kleber? Dá uma olhadinha na tela. Sim, a gente tem também o esquema de mapa mental. Você pode... a gente vai mostrar isso mais para frente, mas no mapa mental a gente estrutura um pensamento de uma forma mais resumida.
E é bem interessante porque vai fazendo uma ponte, vai guiando você através do objeto de estudo que você está fazendo. Aqui Nós é uma... temos aí também uma apresentação, né? Teatral, né? Teatral, se você quiser. Quem é criativo, bastante criativo, gosta de intervenções culturais, acho bem legal. Não for tímido também, né? Não for, que realmente aqui não pode ser muito tímido, né? Que aqui você apresenta, você fala, você interpreta, né? Tem cenário. É um pouco mais complexo. Eu acho que eu não faria esse. Eu também não. Eu ficaria com o podcast, mas não estou muito sugerindo mais nada. prático. Assim. Vocês fiquem à vontade para escolher a melhor estratégia aí para a apresentação da sua pesquisa. E por último, aí tem que ter o talento aqui, hein? Aí não é nem vergonha, né? É o talento mesmo. Então, se você conseguir compor uma música ou cantar, também pode ser interessante. Mas aí a gente já sabe que não é para qualquer um. Eu, por exemplo, não faria isso. Não, eu tenho talento zero. Não tenho esse talento, não tenho essa expertise, então assim, não seria comigo. Bom, até aqui, o que nós fizemos? Assim, estudantes, no seu diário de bordo, coloquem lá que nós estamos em uma situação de desenvolvimento. Então, nosso componente ele já começou ao desenvolvimento. São 4 aulas. Essa é a primeira aula. Nessa primeira aula, nós já dissemos que na sala de aula deve ser distribuído em 5 grupos. Aí tem sempre aquele que fala assim, mas eu quero fazer sozinho. Sempre. Mas aí é o momento, vocês já estão no ensino médio, segundo ano, é o momento de tentar quebrar isso. Porque na vida a gente tem que aprender a trabalhar em grupo. Sabe, Pro, até pensei, como o novo ensino médio ele também está voltado aí para o projeto de vida, para o mundo do trabalho, trabalhar em equipe é algo que é imprescindível nos dias atuais, né? Para que a gente possa, inclusive, atuar muito bem dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Em todas as empresas, vocês trabalharão em equipe. Se você for um empreendedor e abrir a sua própria empresa, você vai trabalhar em equipe. Com certeza, porque você depende dos clientes. É verdade. Então, não tem o que fazer. Clientes, funcionários. Então, sempre trabalhar em equipe é uma atitude importante. E aí, dentro da equipe, é importante que vocês sistematizem, né? Quem que vai colher as informações, quem anota, quem apresenta. E que tenha uma liderança nesse grupo. É importante que todos do grupo participem também. Então, assim, tem sempre aquele... Não tem como, vamos supor... eu vou fazer o Kleber. Kleber, faz dessa vez, apresenta aí, depois eu faço a próxima. Não dá, porque é um momento em que é uma habilidade que todo mundo precisa ter, né? E se você fica de fora, nas próximas etapas, você não vai conseguir se desenvolver tão bem. Então é legal todo mundo participar, cada um divide aí um pedacinho aí da tarefa e todo mundo faz a sua parte e o trabalho fica mais fácil também, né? Exatamente. Então, olha só, nas próximas aulas nós vamos apresentar formas de apresentar este trabalho. Então, assim, eu gostaria que o professor Kleber falasse, na aula 2, o que vai acontecer, para a gente já dar um panorama assim, para o aluno, para os estudantes, de como será a nossa próxima aula. Sim. Bem, na próxima aula, pessoal, a gente vai mostrar os 5 autores, né, que vocês vão poder escolher. E, baseado aí nos 5 autores, na próxima aula, a gente vai pegar a biografia do autor e a gente vai tentar encaixar trechos da biografia desse autor no método científico, naquele que eu falei agora há pouco. Então, a gente vai tentar encaixar a vida da pessoa no método científico. A gente vai entender como o autor pesquisado ele chegou na conclusão que ele chegou, né, a respeito de um determinado assunto. Legal. Tá? Então, o autor pesquisou alguma coisa, beleza, mas como é que ele chegou naquela conclusão? Porque normalmente na vida o que a gente faz? A gente pega, o autor tal falou isso e a gente só acredita, né? A gente fala, tá bom, tá certo, mas não é assim. Existe toda uma etapa, né? Todo um processo para ele chegar aonde ele chegou. E às vezes a gente vai perceber também que as conclusões podem não ser as melhores. Sim. Aí que a gente entra naquela questão que logo mais eu já vou mostrar para vocês quais são os 5 autores. Eles devem estar ansiosos para anotar, né? Com certeza, eu acho que é legal a gente já... Eu vou passar então pelos 5 autores. O que você acha? Eles já anotam? Legal, Eles devem estar assim, peraí, fala aí os 5 autores. Que autor é esse? Que autor é esse? Então eu vou passar pelos 5 autores, aí vocês escolham aí, não vou influenciar. Dá uma olhadinha, então. O primeiro autor, a primeira biografia a ser pesquisada é Friedrich Hatzel.
Isso, Friedrich Hatzel. É Hatzel. um nome alemão, gente. Hatzel. Então, você pode errar a pronúncia, tá? Não se preocupem com isso. Ele foi um geógrafo, né, muito importante na Alemanha. Ele é do século XIX e a gente vai dar uma lida nesse trechinho aqui. A gente só pegou um pedacinho de uma das ideias dele, tá? Pra gente ter uma noção. Vamos colocar aí na tela, pessoal? A ideia popular de que certos grupos nacionais ou regionais seriam preguiçosos devido aos efeitos do clima quente sobre a disposição física das pessoas. Exemplifica esse tipo de raciocínio, pois expressa uma relação direta de causa e efeito entre clima e comportamento. Isso é polêmico, hein, Pro? Chegamos aí no momento polêmico. Polêmica. Olha a ideia desse autor. Isso aqui polêmico. no século XIX, Século pessoal. XIX. Século XIX, ele está dizendo que o clima vai influenciar na preguiça de determinados povos, que eles vão chamar de preguiçosos, tá? E também a gente vai perceber que é uma ideia que parece que gera ali um preconceito, Exato. gera uma sensação esquisita, né? Sim, sim. Inclusive, se a gente pensar também os outros componentes, né? Por exemplo, de oficina literária, eles estão trabalhando a questão da xenofobia, preconceitos linguísticos, né? Então, a gente vai perceber que esse tipo de preconceito, ele já começa há muito tempo, não é de agora. Ele tem aí um passado histórico, né? Sim. É como se fosse um desdobramento da história. Isso. Então, a gente está mostrando meio que pensadores, esse pensador meio que apoiou isso, é o Hatzel. Mas aqui é só um spoiler, o estudante é que vai fazer a pesquisa e trazer essas informações para a sala de aula, mas a gente já está dizendo polêmica, né? Isso, esse aí é polêmico. Vamos mostrar então o próximo, dá uma olhadinha na tela, olha lá, você até fala esse nome. A gente tem o Paul Vidal de la Blache, né? Ele foi também, né, um professor, né? Só que ele foi de Paris. A gente não colocou a data de nascimento dele, mas ele também é do século XIX. Ele nasceu um ano depois do Friedrich. E ele tem um pensamento que é um pouco oposto do Friedrich, tá? Eles têm aí uma divisão, né? Então vamos dar uma lida rapidinho. Para Lablache, um Estado deve planejar a apropriação do espaço geográfico considerando e conhecendo todas as características naturais e humanas de seu território. Defendia que o homem pode interferir, modificar a natureza e vencer os obstáculos impostos pelas condições naturais em determinadas regiões, como, por exemplo, uma cordilheira de montanhas, um deserto, um solo pobre e etc. Vocês veem que o pensamento dele já é o oposto do pensamento do outro pensador. E todos eles... desculpa, não, fica tranquila, pode falar. Pode concluir, desculpa. Não, bem, só para fechar esse pedacinho, um pensador, vocês perceberam, no século XIX, ele vai dizer que determinados climas podem fazer com que as pessoas sejam preguiçosas, pode fazer com que certos povos sejam considerados, entre aspas, inferiores. Já esse aqui não. Ele vai dizer o contrário. Ele fala, olha, o ser humano ele consegue vencer as adversidades aí do clima, né, do tempo, né, e é um pensamento oposto. Mas a gente não vai se aprofundar mais. A gente fica trazendo muitos spoilers também. Já tem spoiler demais. A pesquisa do estudante, né? Isso aí. Mas é interessante que vocês observem que todos esses autores estão falando, né? Eles se debruçaram sobre a questão do território, do espaço geográfico e da interação do homem, da sociedade neste espaço. Isso é o que tem assim em comum entre todos eles. Por isso que vocês estão fazendo essa pesquisa desses autores. Isso. Né? A gente faz aula assim com 2 professores de humanas. Tá, aí já quer contar tudo. Então, a gente já quer contar o material inteiro. Não pode verdade. ser assim. Chega de dar spoiler. A pesquisa é do estudante. Então, vamos para o próximo. Alexander von Humboldt. Isso, outro nome difícil. Difícil. Então, assim, o Humboldt, ele foi uma das primeiras pessoas a propor que as terras que margeiam ali o Oceano Atlântico foram por uma vez unidas, né? América do Sul e África em particular. Humboldt, ele ressuscitou o uso da palavra cosmos, do grego antigo, e atribuiu a seu tratado de vários volumes. Cosmos, né, que é o trabalho de Humboldt,
no qual ele procurou unificar diversos ramos do conhecimento científico e da cultura. Então percebam, até vou marcar aqui, ó, eu vou deixar na tela, mas percebam que ele também está falando sobre as terras, né? A gente está ainda se debruçando aqui sobre uma questão territorial. Oceano Atlântico, a gente já lembra aí das grandes navegações, né? Isso. E ele também, ele fala sobre a questão cultural. Então, é também uma biografia, um biógrafo que também, um autor que também está falando sobre a relação do homem com o território. Todos eles falam disto, porém cada um, né, e a gente vai ver isso principalmente através do método científico, cada um chega em uma conclusão. Se bem que o método científico, né, o professor ele vai ensinar o método científico aplicando na teoria de Hatzel. Isso, a gente vai ver na teoria de Hatzel, mas depois a gente vai entender também outras metodologias. Mas é que se a gente for aplicar em todos eles, a gente entrega o trabalho inteiro para vocês. E não é assim, assim, né? É uma sugestão. É apenas uma sugestão. Uma sugestão. Isso. Então o professor ele vai mostrar para vocês na próxima aula como aplicar o método científico, né? Ele vai mostrar como aplica o método científico utilizando a biografia de Hatzel. Mas lembrando que o estudante pode escolher outra forma de trabalho, que o professor pode escolher outra forma de trabalho. Mas é muito interessante que neste momento que nós estamos no eixo investigação científica, é muito importante fazer este trabalho. É um convite aí para a pesquisa, né? Para o mundo acadêmico. Vamos para o próximo, muito importante, bastante contemporâneo, agora um brasileiro, né? Isso, brasileiro aí, século XX, né, o nascimento dele. O Milton Santos é considerado um dos mais renomados intelectuais do Brasil do século XX, foi um dos grandes nomes da renovação geográfica no Brasil, ocorrida na década de 70. Sua obra caracterizou-se por apresentar um posicionamento crítico ao sistema capitalista e seus pressupostos teóricos dominantes na geografia de seu tempo. É um cara que ele vai falar dos geógrafos do tempo dele. Ele vai fazer críticas. É uma geografia mais crítica? Isso, é uma geografia mais crítica. Legal. Vou colocar na tela, vou marcar, dar uma olhadinha na tela. Ó, aqui só da leitura, a gente já está no século XX, né? E ele é muito renomado. E ele também, além de ser um teólogo, ele está estudando aqui a geografia do seu tempo, os teóricos do seu tempo. Ele tem um posicionamento crítico ao sistema capitalista e seus pressupostos. Pensando nisso aqui, nesse ponto, a gente já percebe que Milton Santos também está fazendo ali uma análise crítica, né, de seu tempo. Todos eles estão, de alguma forma, dialogando com o espaço geográfico, que é o nosso objeto do conhecimento principal do nosso componente, que é transformações do espaço geográfico e sociedade. Então, se a gente pensar ao longo da história, vários foram os momentos, né, que o ser humano, que as sociedades transformaram o espaço geográfico a partir ali de seus interesses, né? A gente pensa, por exemplo, né? Eu vou dar só um exemplo aqui. A gente já apresentou todos? Não. Então, antes de dar o exemplo, vamos para o Aziz Nassib Saber. Pode ir lá, professor, vai com você. Beleza. Dentre algumas dessas múltiplas contribuições, estão estudos que corroboram, a descoberta de petróleo na porção continental da Bacia Potiguar e a coordenação da criação dos parques de preservação da Serra do Mar e do Japi. Os temas abordados incluem exaustivas classificações e levantamentos nos domínios morfoclimáticos e dos ecossistemas continentais sul-americanos. Reconstituição de paleoclimas sul-americanos, sendo um dos elaboradores da teoria dos refúgios florestais. Incrível. Então aqui já pensando mais na questão da preservação, né, de alguns lugares, ambientes morfoclimáticos, também estamos todos aqui em torno dessa questão, né, do espaço, da interação do homem com o espaço. Bom, eu vou deixar para vocês aqui o roteiro do estudante. Escolha um autor e faça a sua pesquisa. Responda a sua tarefa no aplicativo do Centro de Mídias. Anote no seu diário de bordo a data, o título e a aula da habilidade. Professores, desculpem, né? Porque a nossa vontade, às vezes, é de começar a discorrer. A gente está meio que acostumado a fazer isso, né? Isso. A discorrer já sobre o assunto e fazer as contextualizações. Mas nós também estamos aprendendo que agora o estudante é o protagonista. Essa pesquisa é do nosso aluno. Muito obrigada. E eu agradeço por essa aula. Muito obrigada aqui, professor Kleber. Muito obrigado, professora Janaína, a todos que participaram da aula, o pessoal da produção.
pessoal da Libras. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.